O que é destaque nesta edição? Eleitorado feminino é maior no Amazonas. Número de eleitores no estado cresce mais de 13% e ultrapassa 2,4 milhões. Supremo determina prazo de 18 meses para a realização de concurso para delegados no Amazonas. Fora da disputa pelo Planalto. Presidente do TSE diz em decisão que Lula está inelegível. Da cadeia, Lula articulou o isolamento de Ciro Gomes, que se diz surpreso com o tratamento hostil do PT. Copom decide manter taxa de juros em 6,5% ao ano. Israel volta a bloquear a entrega de combustível na faixa de Gaza. Restos de soldados mortos na Guerra da Coreia chegam aos Estados Unidos. Cidade vive horas de calmaria sem registro de mortes por violência. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Com alguma nebulosidade, Manaus está amanhecendo com 25 graus de temperatura e a máxima de hoje será de 33 graus à sombra. O clima-tempo diz que pode chover 4 milímetros. A umidade do ar é de 79%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Quinta-feira, 2 de agosto. Chegamos aos 214 dias do ano. Faltam 151 para terminar 2018. Dia de Santo Eusébio de Percele. Comemoramos o Dia Nacional dos Rosa Cruzes. O Rio Negro desceu mais 1 centímetro. Seu nível em relação ao mar está bom, tem 27 metros e 75 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. 1934, Adolf Hitler se torna o Führer da Alemanha. 1945 termina a Conferência de Potsdam, na qual as potências aliadas decidem o que fazer com a Alemanha após o fim da Segunda Guerra Mundial. 1989 morre Luiz Gonzaga, cantor e músico brasileiro. Em 1990 o Iraque invadia o Kuwait, acendendo o estopim para a Guerra do Golfo. 5h53 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã, que já vai às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, transporte coletivo na cidade sem anormalidade. Sem anormalidade, tudo tranquilo. Já estivemos a garagem da União Cascavel, também da Global, e de lá contatos com outras empresas de transporte rodoviário, tudo tranquilo em relação ao transporte coletivo. Pellegrini, a movimentação nos prontos-socorros da cidade nesta madrugada? Tranquila, pronto-socorro Platão Araújo com movimentação bem abaixo dos dias anteriores, bem como no pronto-socorro João Lúcio. É verdade, Pellegrini, que há uma calmaria enorme no IML nas últimas horas? Pois é, Paulo, últimas 48 horas com muita tranquilidade no Instituto Médico Legal. Ontem nós chegávamos aqui no Jornal da Manhã e dizíamos que nós tínhamos apenas mortes por afogamento, e o mesmo acontece no dia de hoje. Hoje, nenhuma morte por violência, nem por tiro, nem por faca, nem por acidente de trânsito, até o presente momento. E vamos torcer para que continue assim. É claro que a cidade tem outras mazelas, como os assaltos que são constantes nas ruas da cidade, principalmente em paradas de ônibus, e assaltos promovidos por motociclistas que estão aí a colocar a população em pânico. Ninguém pode ver uma motocicleta na rua que pensa logo que é um assaltante, não é, Pellegrini? Pois é, o pessoal anda ficando com medo, Paulo, e os números aí, as estatísticas de assalto justificam esse medo da população. As pessoas já têm medo quando vê uma moto se aproximando, as pessoas estão escondendo os celulares, as mulheres estão aí com medo, são assaltos a ônibus praticamente todos os dias, deixando aí a população empolvorosa. Aqueles marginais que mataram o funcionário lá do INPA, Pellegrini, câmeras de segurança colheram as imagens ali, eles deverão ser identificados o quanto antes e naturalmente presos para responder pelo crime cometido, que foi feito de maneira covarde. Pois é, Paulo, a gente espera, né, que esses bandidos sejam presos o mais rápido possível. A sociedade exige uma resposta desse crime bárbaro, desse crime covarde. A família pede justiça e vamos esperar que com essas imagens que já está em poder da polícia, esses bandidos sejam presos o mais rápido possível.
Pois é, e tem se falado, ontem a polícia recebeu novas viaturas, né, Peregrino? Mas só viatura não resolve o problema. Pois é, né? Novas viaturas, a gente vê aí o esforço, vamos ver se vai resolver, pelo menos diminuir, né, Paulo? A gente espera que sim, mas a verdade é que as ocorrências continuam acontecendo, as viaturas vão ser deslocadas principalmente para a área da zona oeste da cidade, eu falo principalmente, irão para outras zonas também, mas a zona onde essas viaturas serão colocadas serão principalmente na zona oeste, onde vem se destacando o número de mortes na cidade. A gente vem noticiando aí, Paulo, bairros como Compensa, São Raimundo, Glória, Santo Antônio, próprio São Jorge. A situação não tá fácil, não. Peregrino vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações. 5 novos ônibus articulados devem começar a rodar na capital ainda neste mês. A empresa Eucatur já começou a realizar as viagens de teste na linha 640. No novo modelo com ar-condicionado, o motorista terá acesso às imagens de 4 câmeras instaladas no ônibus em um monitor próximo ao volante. Cerca de 18 veículos ainda serão adquiridos pela empresa que atende a maioria dos moradores da Zona Leste e Norte de Manaus. Os articulados são do mesmo modelo que hoje operam na cidade do Rio de Janeiro e estão adaptados para circular na faixa azul. Os interessados em concorrer a uma vaga do quadro técnico de praças da Armada, o QTPA, devem incorrer. A inscrição para este concurso público se encerra nesta sexta-feira, dia 3. A seleção é destinada a candidatos com nível médio técnico sem a exigência de experiência profissional anterior e homens com mais de 18 e menos de 25 anos de idade. A taxa de inscrição é de R$70 e o pagamento pode ser feito até o dia 17. Informação ao candidato no sspm.ingresso@marinha.mil.br e no site www.ingressamarinha.mar.mil.br. 5h57 em Manaus e atenção para este edital de convocação. O presidente da colônia dos pescadores de Manaus, a Z12, no uso de suas atribuições estatutárias, está convocando os sócios efetivos e kits com suas contribuições para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada neste dia 3 de agosto, sexta-feira, obedecendo aos critérios das normas e ordem do dia. A ordem é esta: abertura dos trabalhos às 8 às 16 horas. Locais de votação: sede da Colônia de Pescadores de Manaus, C12, Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Comunidade Jatuarana, Comunidade Costa do Tabocal, Comunidade do Jaraqui, Rio Negro, Comunidade Santa Maria, também no Rio Negro, Comunidade São Sebastião dos Cuieiras e Comunidade Igarapé-Açu. Quem assina esse edital de convocação é o presidente Miguel Oliveira Falcão. Relatório do Conselho Tutelar de Iranduba aponta quase 80 casos de exploração sexual de crianças e adolescentes no primeiro semestre deste ano. Quem tem os detalhes é J. Rai. Um relatório do primeiro semestre deste ano do Conselho Tutelar de Iranduba registra 79 casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes. O relatório encaminhado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ministério Público, Delegacia do 31º DIP e outros órgãos, também aponta 76 casos referentes à pensão alimentícia, 53 de agressão física, 36 suspeitas de estupro, 12 de exploração do trabalho infantil, entre outros números. No primeiro semestre de 2018, foram contabilizadas no Conselho Tutelar de Iranduba 1.249 denúncias. Com relação à exploração sexual de crianças e adolescentes, o presidente do Conselho Tutelar, Moisés Lopes, ressalta que o perigo está cada vez mais perto dele. O violador, ele tá principalmente dentro da nossa própria casa. Pai, na maioria das vezes padrasto,
titio, avô, irmão e tem que denunciar. Mas para quem deseja fazer denúncias de crimes contra crianças e adolescentes e não quer se expor, indo, por exemplo, ao Conselho Tutelar, o presidente do órgão, Moisés Lopes, sugere que faça uso do Disque 100, um serviço telefônico gratuito do governo federal. O Disque 100 basta você pegar seu celular e ligar, discar o 100 lá, que vai cair na Secretaria de Direitos Humanos, Departamento de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, de maneira sigilosa. E eles nos localizam, essas denúncias são encaminhadas pra gente fazer verificação in loco. E automaticamente chega no Ministério Público essa mesma denúncia e na Delegacia de Polícia. Aí começa a acontecer todo o trabalho da rede de proteção. Em tempo. No início desta semana, um adolescente de 14 anos foi apreendido em Cacau Pireira, acusado de estuprar no fim de semana uma criança de 4 anos e uma prima dele de 16 anos. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h06 em Manaus. Temos informações agora com o repórter José Alberto Zegdeg Lima. Muito bem, Paulo Guerra. Com o surgimento e aumento de casos de sarampos e a possível volta da poliomielite, o Ministério da Saúde lançou na última terça-feira, dia 31, uma campanha nacional de vacinação com o objetivo de vacinar quem nunca tomou a vacina, completar todo o esquema de vacinação de quem não tomou todas as doses e dar uma dose de reforço para quem já vacinou completamente, ou seja, tomou todas as doses necessárias à proteção. Para isso, uma equipe da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas já se encontra em Manacapuru para o reforço no combate às doenças que vem tirando o sono dos profissionais em saúde do município. O técnico da VHS, aliás, da FVS, Carlos Lima, dá mais detalhes sobre o assunto. A nossa equipe veio ao município para justamente acompanhar os casos de sarampo que está acontecendo no município e reforçar que estamos iniciando dia 6 de agosto até 31 de agosto a campanha não só para o sarampo como para a poliomielite, outra doença que a gente não quer que venha acometer no município, muito menos no nosso estado do Amazonas. E as ações previstas já tem desenvolvido aqui o município, que é justamente casa a casa, que eles têm ido, buscando essa população que é justamente as crianças de 1 a 5 anos de idade, que são a prioridade nessa campanha de vacina. Então nós estamos aqui justamente para ajudar a equipe a baixar essa questão dos casos notificados. Manacapuru já apresenta 180 casos de sarampo confirmados. A enfermeira Jomara Neves, coordenadora de atenção básica do município, comenta os trabalhos realizados pela equipe e orienta o público quanto à vacinação. O município, baseado em todas esses dados que estão sendo notificados, estão sendo realizados a vacinação casa a casa, a questão de bloqueio com relação aos contatos, e estamos iniciando na segunda-feira, dia 6, a abertura da campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite. Todas as unidades básicas de saúde estarão atendendo a população das crianças de 6 meses a 5 anos, voltadas para a vacinação da tríplice viral, que é contra o sarampo, e também da poliomielite, reforçando e tentando aumentar a cobertura vacinal dessa doença que ainda continua muito baixa no município. Nós também temos a campanha que está indo para a zona rural. Possivelmente ainda nessa primeira quinzena de agosto, ela estará direcionando a margem esquerda e direita do Rio Solimões e o Rio Manacapuru, fazendo vacinação casa a casa. Só lembrando que a campanha vai até o dia 31 de agosto e no dia 18 de agosto será o dia D de mobilização. Todos devem procurar os postos de vacinação, levando em mãos a caderneta de vacina. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. A 4ª Convenção de Contabilidade do Amazonas está marcada para ocorrer nos dias 17 e 18 deste mês no Centro de Convenções Vasco Vasques. O evento vai reunir profissionais renomados no país para palestras e debates. O evento realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas é destinado a profissionais e acadêmicos de ciências contábeis e outras profissões de interesse. O Ministério Público Federal disponibiliza para a doação mais de 200 bens ociosos, entre eles equipamentos de comunicação, áudio, vídeo e foto,
móveis em geral, veículos e computadores. Representantes de órgãos e entidades podem manifestar interesse entre os dias 8 e 24 de agosto, indicando o lote de bens desejado. Podem se candidatar para receber os bens em doação outros ramos do Ministério Público da União, órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, órgãos e entidades dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, instituições filantrópicas com reconhecimento de utilidade pública federal e as organizações da sociedade civil de interesse público. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima, TRT11, realizará no dia 24 deste mês uma audiência pública para discutir temáticas relacionadas a violências sofridas no ambiente de trabalho. O evento aberto a todos os públicos acontecerá de 8h30 às 13 horas no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus. Assédio moral, assédio sexual, acidente de trabalho, trabalho escravo, trabalho infantil, discriminação por gênero, idade, raça, deficiência, dentre outros, assaltos em ônibus cada vez mais frequentes em Manaus são exemplos de violências que ocorrem no ambiente de trabalho e que serão discutidos durante a audiência pública. 6h11 em Manaus. O Ministério do Trabalho emitiu 2.548 carteiras de trabalho para estrangeiros entre os meses de janeiro e junho deste ano aqui no estado. Os números representam um crescimento de 142% em relação a carteiras emitidas no mesmo período do ano passado aqui no estado. Em 2017 foram 1.050 novos documentos. No cenário brasileiro neste ano, o Amazonas foi o 6º estado do país que mais emitiu carteiras para estrangeiros, perdendo apenas para Roraima com 10.350. O Ministério Público Estadual identificou indícios de improbidade administrativa no município de Quari por conta da festa de aniversário da cidade que começou ontem. Além do prefeito, artistas nacionais confirmados para o evento podem virar réus no processo. A ação é do promotor de justiça de Quari, Wesley Machado. Ele agiu logo que a programação da festa foi anunciada e, segundo ele, o inquérito civil para apurar supostas irregularidades já está em andamento. Segundo Machado, o gasto nas comemorações é de cerca de 3 milhões de reais, o que chamou a atenção do Ministério Público. Só o pagamento feito aos artistas nacionais estaria estimado em 1.053 mil reais. Nós temos uma situação de salários atrasados e de pensões atrasadas na troca de gestão no período entre 2016 e 2017. Ainda constatamos a violação da lei orçamentária. Não há autorização para a aplicação deste montante de recursos no gasto festas, no gasto com eventos culturais, informou. O promotor Wesley Machado entende que a prefeitura de Quari fez gastos indevidos de recursos públicos que deveriam ser investidos em serviços essenciais e emergenciais. Para o Ministério Público do Estado, os contratos com os artistas nacionais são nulos por conta das irregularidades investigadas que revelam, segundo o órgão, o crime de improbidade administrativa. A hora em Manaus. 6h13. O Supremo Tribunal Federal deu prazo de 18 meses para que o governo do estado realize concurso público para delegados de polícia. A decisão ocorreu na tarde de ontem, quando 10 dos 11 ministros do STF rejeitaram parcialmente os embargos de declaração do governo do Amazonas e mantiveram a sentença de setembro de 2015, quando o Supremo, por unanimidade, considerou inconstitucionais 2 leis estaduais que unificaram as carreiras de delegado de polícia e de comissário. 124 comissários de polícia foram promovidos a delegados sem o devido concurso. O governo do Amazonas não prestou contas de mais de 1.071 mil reais referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, repassados pelo governo federal nos primeiros 7 meses de 2018. O balanço foi apresentado pelo deputado Serafim Correia do PSB na manhã desta quarta-feira na tribuna da Assembleia Legislativa. A reunião da Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores no Amazonas, presidida pelo deputado Sinésio Campos, referendou a decisão nacional e confirmou o apoio da legenda à candidatura de Davi Almeida do PSB ao governo do estado. A decisão foi tomada na noite desta quarta-feira pelos delegados do partido que fizeram reunião na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas. O partido agora vai seguir as negociações por um lugar na chapa majoritária. A Assembleia Legislativa vai conceder nesta quinta-feira título de cidadã do Amazonas ao jornalista Célis Borges. A homenagem, que atende proposta do deputado estadual Josué Neto do PSD, será realizada no plenário Rui Araújo às 10 horas. Segundo Josué Neto, a entrega do título é uma forma de homenagear a jornalista pelos relevantes serviços prestados ao estado e à capital Manaus na área da comunicação. Célis Borges nasceu na cidade de São Luís do Maranhão em 1947. A jornalista iniciou sua carreira no Magistral
magistério e foi a responsável pela criação do sistema de telesalas que deu origem à metodologia de educação à distância quando ainda era professora. Já na carreira de jornalista, Borges foi responsável pela primeira Secretaria de Comunicação de Manaus na gestão do então prefeito Manuel Ribeiro. Recebeu prêmios e homenagens como o de melhor diretora de telejornalismo concedido pelo Sindicato de Radialistas do Amazonas em 76 e 77. E o prêmio de destaque da comunicação pelo FIAN SESI Senai em 78 no Rio Grande do Sul. Borges já atuou como repórter, locutora, apresentadora, produtora e chefe de jornalismo da Rede Amazônica. Também foi secretário estadual e municipal de comunicação, assessora de comunicação da SUFRAMA, secretário municipal de imunização, chefe da Agência de Comunicação do Estado e presidente da TV Cultura. A Prefeitura Municipal de Humaitá recebeu ontem uma caminhonete Ford Ranger 0 km que será utilizada pela guarnição da Polícia Militar no policiamento das ruas da comunidade e da realidade na zona rural daquele município. A informação é do prefeito Libaneu Seixas, que acompanhado do vereador Rain, que representou o legislativo do município, recebeu o veículo oferecido pelo governo do estado. Ele agradeceu o empenho do coronel Amadeu Teixeira, que intermediou seu pedido junto ao governo do estado para que o veículo fosse cedido, melhorando a segurança em Humaitá. O Amazonas tem agora 2.428.100 eleitores. O eleitorado é 13,4% maior da quantidade que o estado tinha até a eleição de 2016. As mulheres continuam sendo maioria do eleitorado amazonense. Chega a 1,2 milhão no estado em junho. O número representa cerca de 52,8% dos eleitores aptos a votar. Os eleitores alfabetizados também são a maior parcela de eleitores do Amazonas. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral, que disponibilizou o perfil do eleitorado do país nesta quarta-feira. São 286.086 eleitores a mais do total de eleitores do Amazonas. Até 2016 havia 2.142.014 eleitores. Nos últimos 2 anos o eleitorado do estado ultrapassou os 2,4 milhões. Em 2018, a capital amazonense alcançou a marca de 1.320.060 eleitores. Há 2 anos, Manaus tinha 1.257.216 eleitores, ou seja, são 62.844 eleitores a mais. Os 2 maiores colégios do eleitorado do interior são Parintins com 68.263 eleitores e Itacoatiara com 66.385. Polícia. Peregrino, temos informação aqui de ouvintes que o semáforo está intermitente lá próximo à Grande Família, causando problemas lá na Altasmirim. E um ouvinte também avisando aqui a você que mora no conjunto Amazonino Mendes 2 e que lá não é mutirão. Peregrino. Ah, bom, então. Ele mora no mutirão. Quem mora ali naquela área não quer ser do mutirão. Tô dizendo, tu é do mutirão, meu irmão. Mas vamos lá, Paulo Guerra. Pronto Socorro João Lúcio. No Pronto Socorro João Lúcio, Paulo, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito. Esse homem, que tem 34 anos de idade, foi atropelado por uma moto e deu entrada no Pronto Socorro João Lúcio ontem, por volta de 20 horas e 30 minutos. Também continua hospitalizado um senhor de 70 anos de idade que foi atropelado ontem lá na Hilário Gurjão, conforme o programa do Valdir Correia informaram ontem. Esse homem continua internado em estado grave. Ele foi atropelado por uma moto que vinha em altíssima velocidade e o pegou ainda praticamente na calçada. Foi atropelado, o motoqueiro foi muito imprudente e atropelou e quase mata esse senhor de 70 anos que continua internado. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de queda de moto também, Paulo Guerra. Esse acidente aconteceu na Alameda Cosme Ferreira por volta de 18 horas e 30 minutos. Muita gente também, aproximadamente 1.000 pessoas foram atendidas no setor ambulatorial do pronto-socorro João Lúcio. A maioria das pessoas com sintomas da virose, com febre, com dores pelo corpo e com a garganta inflamada. Nós também estamos dentro dessa estatística. Eu também estou nessa, com a garganta ruim, nessa virose que vem aí atacando muita gente na cidade. No pronto-socorro Platão Araújo, nenhuma ocorrência por violência durante toda a noite e madrugada. Ninguém deu entrada à vítima de violência. Uma noite e madrugada realmente muito tranquila no pronto-socorro Platão Araújo. O plantão foi dos mais tranquilos naquela
unidade de saúde que sempre bomba aí toda noite, com muita movimentação. De ontem para hoje foi tranquilo. Ontem esperava-se até que fosse mais alterado devido às partidas de futebol decisivas que aconteceram ontem à noite. Sempre que tem rodada assim decisiva, tem muita confusão. Porém, ontem à noite ficou tudo tranquilo no plantão do Pronto Socorro Platão Araújo. 2 homens foram presos, Paulo Guerra, nas proximidades do aeroporto Eduardo Gomes, no Tarumã. Eles são suspeitos de cometer arrastão na área do Igarapé do Passarinho e bairro Monte Pascoal. O delegado Juan Valério, o competente delegado Juan Valério, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado e do Grupo Fera, estavam fazendo diligências pela área quando foram acionados por populares. Eles foram até o local onde foram indicados e encontraram os bandidos e também o prenderam. Os suspeitos estavam armados em um carro modelo Uno Mille. As vítimas em pontos de ônibus e na frente das escolas durante as buscas, eles atacavam. Oi. Muito bem, então nós tivemos uma interrupção na nossa transmissão. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção nossos ouvintes, aí nós tivemos uma pequena interrupção e vamos dando agora continuidade ao nosso noticiário policial. Nós dizíamos que a equipe do Dr. Juan Valério prendeu bandidos que estavam prontos para fazer arrastões em paradas de ônibus, bem como em frente às escolas no bairro do Tarumã. A equipe do Dr. Juan Valério prendeu os bandidos. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a menina Keilane Salles dos Santos, que foi baleada na cabeça durante a execução de um homem no bairro Lírio do Vale, recebeu alta, mas ficou com sequelas graves. Ontem, o programa do garotinho Valdir Correia já trazia informação que a pequena Keilane, de 7 anos, que foi baleada no último dia 18 de julho, quando houve uma execução lá no bairro Lírio do Vale, ela foi atingida na cabeça por uma bala perdida enquanto estava caminhando para a casa de sua avó. Segundo familiares, ela ficou aí 10 dias na UTI e agora ela vai precisar fazer alguns tratamentos. Ela infelizmente não vai mais andar, mas ainda tem outras sequelas, e para ajudar nesse processo, para arrecadar dinheiro para a família comprar os medicamentos e fazer o tratamento da garota, uma feijoada beneficente ocorre no dia 26 de agosto, lá na quadra do bairro Lírio do Vale. Os ingressos estão sendo vendidos ao valor de R$10 e podem ser adquiridos para você que quiser ajudar a família da Keilane, a Keilane na realidade, a fazer o tratamento. Ela que foi baleada e vai ficar aí sem andar, perdeu os movimentos, não vai mais andar e precisa de outros tratamentos. Quem quiser fazer, quem quiser comprar a feijoada para ajudar, é só ligar no telefone 99336-6161, 99336-6161. Você compra feijoada e ajuda aí no tratamento da Keilane Salles dos Santos, de 7 anos, que no último dia 18 de julho, durante a execução de um homem lá no bairro Lírio do Vale, uma bala perdida atingiu a cabeça da garota e ela nunca mais vai poder andar, infelizmente. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, as notícias do Instituto Médico Legal. Noite e madrugada das mais tranquilas na cidade, nenhuma morte por violência. A Filce, hoje na permanência do Instituto Médico Legal, teve pouco o que anotar no livro da capa preta, no livro do morto, no livro em que são anotadas as necrópsias. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h28 em Manaus, e atenção para este edital de convocação. O presidente da Colônia dos Pescadores de Manaus, a Z12, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, está convocando os sócios repetitivos e kits com suas contribuições para a Assembleia Geral Ordinária Eleitoral, a ser realizada nesse dia 3, sexta-feira, obedecendo critérios das normas e a ordem do dia. Abertura dos trabalhos, horário 8 às 16 horas. Locais de votação:
sede da Colônia de Pescadores de Manaus, a Z12, Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Comunidade Jatuarana, Comunidade Costa do Tabocal, Comunidade do Jaraqui, no Rio Negro, Comunidade Santa Maria, também no Rio Negro, Comunidade São Sebastião dos Cuieiras e Comunidade Garapeço. Quem assina é o presidente Miguel Oliveira Falcão. Loteria. Aqui no concurso 4.739 não teve ganhador. As dezenas sorteadas foram 29, 33, 34, 50 e 76. 29, 33, 34, 50 e 76. A quadra saiu para 66 apostadores, cada um recebe R$9.204,38. O Terno teve 6.106 apostas ganhadoras com premiação individual de R$149,60. 4 apostadores vão receber R$351.511,25 porque acertaram as dezenas do concurso 1696 da Loto Fácil. Eles são de Ponte Nova, Minas Gerais, 2 apostadores, Ribeirão das Neves, Minas Gerais e Santa Rosa do Sul, Santa Catarina. Surpreendentemente, não teve apostador de São Paulo. Com 14 acertos, foram 733 ganhadores com premiação de R$843,16. Os números da Loto Fácil: 02, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23 e 24. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2064 da Mega Sena, realizado ontem à noite em Catalão, lá em Goiás. O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram estas: 10, 14, 36, 53, 55 e 60. 10, 14, 36, 53, 55, 60. A Quina teve 68 apostas. Cada uma vai levar R$24.717,90. A quadra teve 3.311 ganhadores com premiação de R$725,20. Agora 6h34. Esportes. A Confederação Brasileira de Futebol informou a alteração da partida entre Ferroviária e Iranduba. O duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro passou do dia 7 para 8 de agosto, às 15 horas, na Ponte Luminosa, em Araraquara, São Paulo, por solicitação do clube mandante da partida. Os jogos de ontem pela Copa do Brasil: Corinthians 1, Chapecoense 0. Grêmio 1, Flamengo empatou aos 48 minutos, também 1. Santos 0, Cruzeiro 1. Copa Sul-Americana: Banfield 2, Boston River 0. Nacional do Paraguai 2, Botafogo 1. O jogo de hoje pela Copa do Brasil: 19h15, Bahia e Palmeiras. 19h30 pela Copa Sul-Americana, jogam São Paulo e Colón. Às 21h45, Fluminense e Defensor. E ainda Bolívar e Deportivo Cali. A diretoria do Botafogo já começou a se movimentar para contratar o substituto do técnico Marcos Paquetá, demitido após a derrota para o Nacional do Paraguai ontem à noite. Zé Ricardo, ex-treinador do Vasco e do Flamengo, está bem cotado para se tornar o 5º comandante do clube na atual temporada. Neymar desembarcou nesta quinta-feira em Shenzhen para se reapresentar ao Paris Saint-Germain, que já terá seu primeiro compromisso oficial na temporada no sábado, quando decidirá a Supercopa da França com o Mônaco em solo chinês. Com vídeo divulgado pelo clube parisiense, o craque foi recepcionado pelos companheiros ao retornar depois do período de descanso pós-Copa do Mundo, onde defendeu a seleção brasileira na Rússia. Últimas notícias. O dólar terminou esta quinta-feira próximo da estabilidade no patamar de 3,75 após o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, manter inalterada a taxa de juros. O Ibovespa subiu 0,1% a 79.301 pontos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu nesta quarta-feira manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 6,5% ao ano. A decisão já era esperada pelo mercado financeiro. Esta é a terceira vez seguida que o Copom decide não alterar a taxa Selic. A taxa está no menor patamar desde o início do regime de metas para a inflação adotado em 1999. A balança comercial brasileira registrou superávit de 34,160 bilhões de dólares no acumulado de janeiro a julho deste ano, informou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços nesta quarta-feira. As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira, pressionadas pelas divergências na área comercial entre os Estados Unidos e a China. O humor ficou ruim após ontem o governo do presidente americano Donald Trump
ameaçar impor tarifas de 25% sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses, não mais de 10% como antes mencionado. Mesmo assim, uma decisão oficial no caso, o sinal de aprofundamento das divergências prejudicou as ações. Citando o alto endividamento do país e a falta de progresso de reformas que reduzam os gastos públicos, a agência de classificação de risco Fitch manteve o Brasil com a nota BB, 3 níveis abaixo do grau de investimento, selo de bom pagador. A agência manteve perspectiva estável para o país, indicando que a classificação não deve ser alterada nos próximos meses. O consumo crescente de proteína animal, principalmente carne bovina e de aves, é um dos fatores responsáveis pelo aumento do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, biomas severamente impactados pela criação de gado e plantação de soja. O alerta de especialistas que participaram nesta quarta-feira de debate referente ao Dia da Sobrecarga da Terra no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A data marca o dia do ano em que a humanidade consumiu mais recursos do que a capacidade regenerativa do planeta. Este ano o foco foi a produção de carne e os impactos do meio ambiente. A balança comercial brasileira, já dissemos, registrou superávit de 34,160 bilhões. O governo Trump estuda aumentar de 10% para 25% as tarifas sobre 200 bilhões em produtos importados da China. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro, com apoio dos mesmos órgãos em São Paulo, realizam operação hoje para cumprir 5 mandados de prisão e 21 buscas e apreensão. Os alvos da Operação Água Negra são suspeitos de integrar uma quadrilha responsável por furto de combustível na região metropolitana do Rio para revender o produto no interior de São Paulo. 6h42 em Manaus. O Tribunal de Contas da União proibiu nesta quarta-feira a construtora OAS de fazer novos contratos com o governo federal por 5 anos. A punição foi imposta devido à participação da empresa em fraudes na licitação da refinaria Abreu e Lima da Petrobras, que fica em Pernambuco. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem manter a validade da norma que definiu a idade mínima em que crianças podem ser matriculadas no ensino fundamental nas escolas públicas e particulares. A questão foi julgada a partir de questionamento da Procuradoria-Geral da República, a PGR, do Estado do Mato Grosso do Sul. Por maioria de votos, a Corte julgou constitucional resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Educação em 2010. As regras definiram que a matrícula no primeiro ano do ensino fundamental só pode ser feita se a criança tiver completado 6 anos de idade até o dia 31 de março do ano da matrícula. Dessa forma, se ainda tiver 5 anos, a criança deve continuar na educação infantil até completar o critério. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou a inclusão de indicação terapêutica do medicamento Extend, a enzalutamida, para o tratamento de homens com câncer de próstata não metastático resistente à castração. O produto será comercializado na forma farmacêutica de cápsula gelatinosa com concentração de 400 miligramas. Digo, 40 miligramas. Os restos mortais de dezenas de soldados americanos caídos na Guerra da Coreia voltaram finalmente aos Estados Unidos nesta quarta-feira, 65 anos após o final do sangrento conflito. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, foi ao Havaí para participar da cerimônia com os familiares dos soldados e receber os restos mortais. Os 55 ataúdes chegaram envolvidos na bandeira azul e branca das Nações Unidas. O presidente Donald Trump disse nesta quinta-feira que espera reencontrar em breve o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, após receber os restos de 55 supostos soldados americanos mortos durante a guerra, gesto que ele agradeceu. Numa nova onda de repressão contra ativistas, clérigos e jornalistas, a Arábia Saudita prendeu mais 2 ativistas de direitos das mulheres, anunciou nesta quarta-feira a ONG Human Rights Watch. Entre as detidas está Samar Badawi, a irmã do blogueiro Raif Badawi, que está preso desde 2012. Desde maio, mais de 10 ativistas foram presas no país. A maioria delas fazia campanha pelo direito feminino de dirigir e pelo fim do sistema de guarda masculino que obriga mulheres a obter o consentimento de um parente do sexo masculino para a maioria de suas decisões. Israel voltou a bloquear nesta quinta-feira o fornecimento de gás e combustível à faixa de Gaza em represália ao lançamento de balões incendiários contra o território israelense, no seu ministro da Defesa, Avigdor Lieberman. A medida tem prazo determinado, atingirá o enclave palestino, que já sofre com cortes de eletricidade, o que afeta particularmente os hospitais. Lieberman destacou que a medida se deve à continuação do terrorismo com balões incendiários e os confrontos na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza.
Um decreto assinado pela governadora de Roraima, Sueli Campos, determina a atuação especial das forças de segurança pública e demais agentes públicos estaduais para regulamentar a oferta de serviços a imigrantes, incluindo o controle de fronteiras e o acesso a serviços públicos como a saúde. Entre as medidas previstas no decreto está a autorização para que o posto fiscal da Secretaria da Fazenda em Pacaraima, na fronteira, passe a controlar pessoas, bagagens e veículos. Também será feita por agentes estaduais a verificação de documentação necessária ao trânsito e permanência em território nacional. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta quarta-feira a prorrogação pela terceira vez de um dos inquéritos que investiga o presidente Michel Temer. O inquérito foi prorrogado pela primeira vez em fevereiro deste ano. Houve nova prorrogação em maio. 6:46. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, indicou ontem que seria melhor que a corte definisse a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes do prazo final para o registro de candidatura, que é 15 de agosto. Fachin encaminhou ao plenário do STF um pedido de liminar apresentado pela defesa do petista, que deseja garantir que ele seja colocado em liberdade, assim como concorrer novamente ao Palácio do Planalto. O PCdoB confirmou nesta quarta-feira a candidatura de Manuela Dávila à presidência da República durante convenção do partido na Câmara dos Deputados em Brasília. Ex-deputada federal e ex-vereadora Manuela Dávila é deputada estadual no Rio Grande do Sul. O PSC anunciou após reunião da comissão executiva do partido em Brasília que desistiu de ter candidatura própria à presidência da República e que Paulo Rabelo de Castro, candidato aprovado na convenção do último dia 20, será vice na chapa do senador Álvaro Dias, presidenciável do Podemos. O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, afirmou nesta quarta-feira ter sido extremamente leal ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, por isso, se declarou surpreso com o tratamento hostil que o PT tem dado a ele. Em acordo costurado nesta quarta-feira, o PT se comprometeu a apoiar os candidatos do PSB aos governos de Amazonas, Amapá, Paraíba e Pernambuco em troca da neutralidade da legenda na eleição presidencial. A campanha de Ciro tentava atrair o PSB para formar uma chapa. Da cadeia, Lula articulou o isolamento de Ciro Gomes, que por sinal fez várias juras de amor ao presidiário. 6:48. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, afirmou em decisão ontem que há uma inelegibilidade chapada, evidente e notória na eventual candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após a decisão, o PT divulgou a seguinte nota: o Tribunal Superior Eleitoral examinou e autorizou centenas de candidaturas em situação semelhante à do presidente Lula. Qualquer manifestação sobre a situação jurídico-eleitoral de Lula antes desse exame é extemporânea e indevida, especialmente se parte de alguém com a responsabilidade de presidir o TSE. O PT fará no próximo sábado convenções para a confirmação do nome de Lula como candidato a presidente. Depois, o partido terá até 15 de agosto para registrar a candidatura na Justiça Eleitoral. Só após esse período é que partidos, coligações e o Ministério Público podem questionar a candidatura. O TSE tem um rito para julgamento dos registros de candidatura até 17 de setembro, 20 dias antes do primeiro turno da eleição em 7 de outubro. As convenções para a definição de candidatos a presidente e alianças para as eleições entram na reta final. Pelo calendário do TSE, partidos terão até o dia 5 de agosto para definir também candidatos a governador, vice, senador e deputados. Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira: o Globo do Rio de Janeiro. Ministro Luiz Fux diz não haver dúvida de que Lula está inelegível. Folha de São Paulo. Acordo entre PT e PSB nos estados isola Ciro na disputa presidencial. O Estado de São Paulo. STF vai julgar a liberdade de Lula até dia 15, já reforça a segurança. Planalto Central, Correio Brasiliense. Avião de pequeno porte com 4 pessoas cai em Planaltina de Goiás. Não houve morte. Valor econômico. Copom mantém Selic em 6,5% e avalia que choques sobre inflação são temporários. Estado de Minas. PT anuncia acordo nacional com o PSB e Lacerda terá que retirar a candidatura. Jornal do Comércio no Recife. PCdoB oficializa a candidatura de Manuela Dávila à presidência. Porto Alegre, 0 hora. Rio Grande do Sul registra 20 ataques a agências bancárias em julho. Brasil Econômico. Demanda por voos domésticos cresce 5,1% em relação a 2017, aponta a ANAC. 6:50 em Manaus. As edições impressas locais estampam hoje:
O centenário Jornal do Comércio. Mulheres decidem eleições do Amazonas. A crítica. Vagas à vista. STF ordena concurso para delegado no Amazonas. Em tempo. CPI começa a tramitar. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.